Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research. E aí, tudo bem? Sexta-feira. Juízo, galera. Vamos seguir à frente. Pessoal, você que está vindo pela primeira vez, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal. Se não, deixa aí uma recordação para a gente seguir em frente. Pessoal, ajude, espalhe nas redes sociais, Instagram, Snapchat ou no Facebook, você que está acompanhando a gente, para que a gente possa ajudar realmente o Brasil sair desse atoleiro. Galera, presta bastante atenção. Já morreram 3 pessoas lá nos protestos da Colômbia. Aquilo que nós já vimos falar de semana passada. Agora nós estamos vendo aí que ontem começou as manifestações aí contra o governo protofascista também de Ivan Duque, que estudou aqui também nos Estados Unidos, se vendeu literalmente. Eu estudei na mesma escola que a Tabata Amaral. Que tô aqui, ó. Nasci em São Paulo, na favela, na periferia, tô lá com o povão e vou seguir em frente. A gente tem que ajudar o povo a entender para que a gente possa realmente ter uma formação de base, estruturar as bases para que a gente possa instrumentar a população da melhor forma possível, através do senso crítico, senso comum, e quebrar essa dicotomia e ajudar o povão a entender quem está por detrás e mostrar para a população realmente que existe algo por detrás onde o pobre está ajudando a enriquecer o rico. Pessoal, muita gente pergunta para mim, cara, como é que você vive num lugar onde que o lugar... Pessoal, não é o lugar, não é as pessoas. Vocês têm que entender isso. Olha só o que vocês vão ouvir aqui agora. But sometimes rhymes too many similarities to overlook. When Barcelona fell, there was a huge flood of refugees from Spain. Você viu o que ele falou aqui? Esse cara que é um dos maiores filósofos. Ele já foi visitar o Lula na cadeia 3 vezes. É um americano, dá aula próximo a Boston, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Neon Cosme. Ele está falando sobre as inundações que está acontecendo na Espanha, enfim, ele está falando sobre acordo nuclear, a mudança climática, está falando sobre Julian Assange do Wikileaks, enfim, ele está falando de muitas coisas numa conferência que ele está fazendo aqui na Democracy Now, aqui em Nova York. Ele é americano, é um dos maiores filósofos do mundo, que está defendendo aí os pobres. Ele mora aqui na América, como Bernie Sanders, como milhares, não só artistas, mas principalmente políticos, filósofos, escritores, que sabem que não é o povo americano, não é a Constituição, gente, não é. É as elites que estão aqui, as grandes incorporações, que saem para arrancar tudo de outros países, para colocar os países que são destabilizados à mercê da economia norte-americana. Arrancam tudo. Você viu o que está acontecendo na Bolívia? Então, galera, tá terminando o ano. Excuse me. E você que está aí do outro lado, eu não sei o que você está pensando. Espero que você e eu agora possamos nos conscientizarmos que a resposta, ela significa muito. E eu e você agora, nós temos uma grande responsabilidade de ajudar outras pessoas. Calma aí, Rob, ajudar, não tô conseguindo nem ficar em pé. Calma, gente. Pergunta primeiro que eu vou fazer para você. Você está vendo a situação do país? Paulo Guedes, Jair Bolsonaro estão querendo dolarizar o país, acabar com o real. O Banco Central já está começando aí a abrir contas em dólar. O dólar está lá no espaço por causa dessa nossa vulnerabilidade da economia. A queda da economia como um todo, a economia foi esvaziada. Por que que isso acontece? Depois de uma crise, vem a queda, aí eles vêm impulsionando o submergente para que as coisas realmente possam acontecer. Por causa do capital global. Capital global. Estou parecendo o Cebolinha falando. Capital global que precisa fazer seus ajustes de 10 em 10 anos. Como os Estados Unidos depende, o Brasil, aliás, depende. Como o Brasil depende, o Brasil tem economia que depende, indexada norte-americana, tudo que acontece aqui reflete aí embaixo. A pergunta que eu faço para você, de que lado você tá? Você veio para ser feliz nessa terra, cara?
Cada um de nós, eu sei que às vezes é difícil de entender, a gente não quer entender, tem muita gente se preocupando aí com a final da Libertadores do Flamengo, o River Plate aí, que o Gugu tá lá, o Gugu não morreu, tá lá na Flórida, em Orlando, que ele se recupere. Galvão Bueno é outro também que nunca contribuiu com o Brasil, também tá internado aí. Cada um de nós vai ter nosso dia, a gente tem que entender isso. Então, Colômbia já morreu mais 3, e assim, morre um, nasce, morre, nasce. E o Brasil, onde é que tá? Que lado que você tá, você que tá aí do outro lado? O que você vai fazer o ano que vem? A nossa luta é constante, gente. A gente não pode abaixar a cabeça para os antagonismos e deixar as coisas acontecer por acontecer. Então, os empregos foram criados aí, estão querendo criar emprego. Presta atenção. Os empregos que Paulo Guedes quer criar, justamente com Jair Bolsonaro, não tem o menor rendimento, não tem cabimento se a gente for falar. Os empregos são de baixo salário e a concentração de menor rendimento e de baixa produtividade. Se você ganha um salário, você vai ganhar metade. Você aceita ou não? Pergunta que eu te faço. Tem gente que vai falar, não é melhor isso do que não isso. Não é, gente. Nós estamos vivendo uma uberização, bolo no pote, nego vendendo, olha a água, pulou para 50 mil já, 50 mil, milhões aliás, milhões de pessoas na informalidade, isso não reflete nada. E você que está aí, eu fiz um desafio aí, gente, nós temos um programa fantástico, nós podemos resgatar milhões de trabalhadores, principalmente mulheres, jovens. Nós temos aí, ó, de 19, 15 anos até 29 anos, moças e mulheres negras e pardas desempregadas no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação totalmente dramática, você que está aí do outro lado. Racismo gigantesco. O professor lá da Unesp que foi esfaqueado e que sofreu racismo, o cara que agrediu ele, você sabe que racismo não tem fiança, né? Já foi liberado pela polícia. Esse é o Brasil que vive de questão de etnia. Jair Bolsonaro ganhou as eleições com os disparates, com os fake news e com essa questão identitária dos neopentecostal. De falar que sobre a religiosidade e a sexualidade. É uma pouca vergonha que está passando na Globo, homem beijando homem. Aí o povo entrou nessa onda, porque essas são técnicas do Double Speak, Foreign House e do Problem Reaction Solution. Problema, reação, solução. São técnicas que são colocadas dentro. Os filhos de Bolsonaro estão aprendendo isso. E o Bolsonaro ele tem que seguir um script de Steve Bannon e das grandes incorporações. Paulo Guedes de um lado, com consenso de Washington. Agora ele vai se reunir já com empresários, próxima semana, americanos e brasileiros, para poder traçar o destino do Brasil e entregar tudo que tem que ser feito. Porque eles estão querendo tirar o maior imposto que eles acham, mas ele não faz nada, absolutamente nada, para gerar emprego. Os empregos que eles querem fazer é concentração com baixo salário, menor rendimento e baixa produtividade. Então, sem falar dos desalentados. Você sabe o que significa isso? São aquelas pessoas que não entram na cotação do governo, nem do IBGE, nem do IPCA, de nada. Porque nós fazemos research, International Postal Research. Research é pesquisa. A gente pesquisa tudo e vê que é tudo mentira que é colocado aí no Main Street brasileiro, na mídia corporativa no Brasil. Então o que significa isso, gente? Nós temos milhares de desalentados, pessoas que desistiram de procurar trabalho, que não entram aí nessa massa. Ou seja, 50% da população está ganhando R$417. Então o Natal tá chegando, gente. Que lado que você tá? A gente tá aí, ó, tentando ajudar o povo a se conscientizar realmente daquilo que nós devemos fazer. Não existe outra forma, gente, pra gente quebrar todas essas conciliações de classe, trazer empoderamento para as pessoas, para a população, através de emancipação, através de um governo político, de punho político. Nós já temos um partido já preparado, nós precisamos arrecadar as assinaturas. Se vocês quiserem ajudar,
depois da transição, depois da revolução, gente. Porque precisa de um governo de cunho popular, onde você vai participar. Não são representantes que sempre colocam os mesmos e são enganados. Então, a gente está vendo. Que lado que você está? A economia melhorou? Não melhorou. A gente está vendo aí o Banco Central com a autonomia, já vai ser discutida semana que vem. Sem falar no swap cambial, o Banco Central está vendendo dólar no mercado de spot. Já queimaram 25 bilhões das reservas que estão aqui nos Estados Unidos. Então, essa vulnerabilidade da economia é não aparente, é um eufemismo que traz esse desrompimento literal da economia. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas a bolsa está bombando, o dólar, as altas das bolsas, não existe crescimento, ela não representa nada para o crescimento do PIB. Primeiro que existe especulação do sistema financeiro. Sistema financeiro. Quem controla o Banco Central? O sistema financeiro. Bolsonaro, Paulo Guedes trabalha para quem? Para o sistema financeiro e para o rentismo. Você viu que é uma ciranda financeira? Então o que significa? A bolsa pode subir quantos pontos ela quiser. Isso não significa nada. Sabe por quê? Porque os juros aqui nos Estados Unidos e no mundo e na Europa, a taxa é negativa. Isso não reflete absolutamente nada. Os Estados Unidos têm 176 trilhões de títulos de debênture aplicado em taxa. Não é sim positivo. Negativa. E o povo tá aí, que o Guedes, que o Bolsonaro, o dólar tá lá em cima. Vocês sabem quem tá favorecendo essa alta do dólar? Tá favorecendo o pobre? Não. Que lado que você tá? Que lado que você tá? Tá favorecendo quem? O agronegócio? Sim. Os latifundiários. Porque eles estão vendendo e pode cobrar em dólar. E eles não pagam. Eles não pagam. Por isso que o Brasil tá assim. Aí a gente fala, calma aí. Mas a natureza das concentrações bancárias, da presença da especulação da bolsa, e a gente não vê produção? Claro, tudo isso porque o Brasil também não tem uma produção nacional. E por isso nós temos uma vulnerabilidade na economia. A economia está melhor? É mentira. O que está acontecendo é uma cortina de fumaça para favorecer certos setores que você tem que entender. O Banco Central, semana que vem, vai ter uma autonomia. Ou não. Vão se discutir se o Banco Central vai ter. Por que o Sérgio Moro nunca foi averiguar o Banco Central nem o Ministério da Fazenda? Porque ali é o quartel-general das picaretagens. Você sabe o que é o swap cambial? Agora o Banco Central está vendendo o dólar no mercado de spot. Ele está queimando tudo. As reservas, entendeu? Para tentar resolver o problema do câmbio. Então, em contrapartida, as ações sobem, os títulos da dívida sobem. Na realidade, eles estão fazendo o quê? Já tem 6 meses que eles já queimaram 25 bilhões de dólares que estão aqui, que o Lula e a Dilma conseguiu fazer um caixa, uma poupança. Então, a economia está melhor? É mentira, gente. Tudo isso reflete literalmente porque o povo não compra dólar, mas come pão. O Brasil não produz trigo suficiente, tem que comprar de fora, paga em dólar. O Brasil é o mero exportador de óleo bruto, matéria-prima e commodities. Somente isso. Nós somos uma colônia. Uma colônia onde cada um de nós somos escravo do sistema. Então a alta da bolsa não existe. O crescimento do PIB é irreal. Onde é que vocês tiraram essa ideia que o governo de Bolsonaro, tudo que está sendo feito é assim, presta atenção, o Banco Central não consegue controlar a taxa do câmbio. Claro, porque quem faz parte da ciranda financeira? Presta atenção onde eu vou chegar. Quem faz parte da ciranda financeira? É tipo assim, vamos favorecer nossos amigos 20. A gente coloca o dólar lá em cima, porque o PIB não cresce, não tem industrialização, não tem produção, não tem demanda, e você sabe que gera riqueza, emprego e produtividade. Isso não existe. Tem pleno emprego no Brasil? Não tem. Não tem. Então o que acontece? Os juros, o dólar está em alta, só está favorecendo uns gatos pingados que estão ficando mais ricos cada dia que passa. Então, se a gente for analisar, a produção nacional não cresce, porque nós não temos indústria. Por quê?
A galinha dos ovos de ouro é comprar títulos da dívida. Você tem que ter aí, você tem que aprender isso. Então, que lado que você tá? Até quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo? Então, essa vulnerabilidade externa do câmbio, principalmente das ações dos títulos públicos, pode colocar as taxas lá embaixo. Isso não significa nada, porque as reservas cambiais em dólar são vulneráveis e mediante o câmbio e principalmente os títulos da dívida faz uma estimulação de fuga de capital. Deu para entender onde eu quero chegar? Nós temos 600 bilhões de fuga de capital. O cara vem, monta um negócio no Brasil, recebe subsídio, recebe terreno de graça. Não é Vale do Rio Doce, Mariana, Brumadinho, alguém recebeu? Voltaram a trabalhar. Ninguém recebeu nada. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. De que lado você está? Gente, a gente tem que ser mais radical. A gente tem que fazer isso. Aconteceu uma coisa, tem que cobrar, gente. Você não gosta de mim? Muda de canal. Todo dia eu tô aqui batendo na tecla. Porque nós temos um projeto gigantesco. Nós temos um projeto que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Do meu lado. Que dá para gerar milhões e milhões de empregos. Milhões. Com salário compatível, com produtividade. Para ajudar os jovens e qualquer outro tipo de pessoas. Vai gerar riqueza e produtividade. São pautas nossas de transformação do Trust. Não é eufemismo. O que é eufemismo mesmo? Uma meia-verdade. Pelo contrário. Somente a revolução ela faz isso. Ela destrói. Tudo isso que está sendo montado. O Brasil ainda continua nas conciliações de classes e não vai conseguir sair da dependência norte-americana. Ainda mais agora com esse governo proto-fascista que está aí entregando tudo e na sua subserviência, vocês sabem muito bem disso, em todos os aspectos. Gente, é uma guerra de classe. Tudo está sendo tirado de você e de mim para concentração de riqueza para alguns. Tira do pobre, um Robin Hood, para dar para os ricos. Eu canso de falar isso aqui. E muitas das vezes a gente não consegue entender. A gente acha que as coisas estão acontecendo. Não, nós temos pessoas que estão desalentadas, que não entram nesse research que a gente fala todo dia. Porque desistiram, perderam a esperança, não tem ânimo. Vocês viram o que aconteceu essa semana? Você vê o autoritarismo radical, o radicalismo do ódio que existe no Brasil, de pessoas que atacam negros, pessoas que não aceitam absolutamente nada e foram eleitas através disso aqui, ó, da rede social e de puxar o saco do Bolsonaro, principalmente de Sérgio Moro, que precisam prestar contas para a sociedade. É isso que você tem que entender. Então, Paulo Guedes está querendo dolarizar, eles vão acabar literalmente com o plano real daqui para frente. E eles vão querer dolarizar o Brasil. Sabe isso que significa? Você sabe o que isso significa? O Banco Central já está abrindo contas em dólar. E é isso que você precisa entender. O governo já vem mudando a matriz da economia já uns 2 anos atrás, na época do Temer, quando tem. A gente tem um ganho de complexibilidade que libera o fluxo de caixa, aliás, o fluxo da indústria. E a gente, nesse contraponto, nessa liberação do fluxo, o que nós não temos é produtividade, que é fundamental para um país. O que gera salário e dinheiro. Mas o que gera realmente riqueza é o pleno emprego. Coisa que nós não temos. O Brasil é uma colônia. Eu e você, nós somos escravos. E nós vamos continuar assim se a gente não agir literalmente. Pessoal, eu gostaria de terminar esse vídeo nesse final de semana. Amanhã tem mais. Tem muita gente perguntando se a gente vai parar. A gente está indo para outros horizontes. Nós já temos um partido. O partido chama Partido Independente em português. Você pode se filiar ao nosso partido. Você pode ser um grande líder. Porque você é a esperança do Brasil. A gente não está falando de política por falar. O que eu quero dizer para vocês é que depois da transição, quando o país quebrar através da evolução, precisa-se de um partido.
de cunho popular, onde o governo é popular, onde eu e você, cada um de nós participamos, literalmente. Não existe aquele que coloca aquele, como o próprio Jair Bolsonaro coloca os filhos, um nepotismo gigantesco. Você viu o quanto que eles cresceram de patrimônio aí durante esses 3, 4 anos aí, da família Bolsonaro. Eles vivem da questão identitária. Eles querem empregar. Ontem eu fiz um vídeo de noite, editei, eles querem empregar a moralidade, sendo que os caras, você só ensina uma pessoa, você não adianta você fazer uma coisa, falar uma coisa que você não faz. Ele quer exigir uma coisa e pelo contrário, eles são totalmente opostos. A forma que eu estou vestido aqui, eu represento o que eu sou interiormente. É isso que vocês têm que entender. Como é que uma pessoa quer falar de questão de religião, etnia, identitarismo? O que significa isso? Religiosidade e sexualidade. Eles atacaram, é que nem um Crivella no Rio de Janeiro. Ele não representa nada. Aí ele se baseou naquele beijo gay daquela revista, daquele livro. Aí a moral dele cresceu, porque ele acha que ele está defendendo a família. Esse partido do Bolsonaro aí é mais um partido. Eles estão de olho no fundo. Eles são uma cortina de fumaça. Eles estão fazendo ponte para poder alinhar literalmente os interesses próprios, gente. É isso que você tem que entender. E eu termino como comecei. Do fundo do meu coração. Porque eu sei o que o povo está sofrendo hoje. E eu todo dia estou aqui. Pessoal, quer montar um comitê? Não adianta, gente. Aqui é diferente. Aqui a gente não vai ficar esperando pelo Lula. Nós aprendemos tudo errado. Nenhum país da face da terra se levantou através do voto. Foi através de revolução. Porque o povo lutou. Aí, ó, já morreu 3 pessoas na... Calma aí. Vocês vão fazer negócio para matar, pra gente morrer? Quem é uma pátria? O Brasil só vai mudar se a gente lutar. Se a gente não lutar... Qual que é o presidente que coloca o exército e a polícia militar contra o povo? Fascistas, que governam para a minoria. Mas se não for nós para mudar, a gente vai ficar sempre se lamentando nessa conciliação de classe, nessa total independência. E nunca vamos ser incluídos no capital, na economia global como um todo. Nunca. Aqui, ó, tá passando um carro aqui. Ó. É um Lexus, que no Brasil, se existir, custa 400 mil reais. Aqui, ó, uma picapezinha dessa aqui, ó. Isso aqui é uma GMC, ó, que tá aqui do lado. Você compra por $1.000. Aqui, não vai converter, entendeu? Ó, vem vindo uma Dodge aí atrás, branca. Aí, ó, passou outra picape. Ó, uma outra aqui, outra picape. Aí, ó, $2.000, $3.000, $1.000. Aí você fala, não tô comparando, gente, não tô comparando. Aqui se gasta mais, não, aqui se ganha mais do que se ganha mais do que se gasta no Brasil, se gasta mais do que arrecada. Tem que mudar, gente. Só vai mudar quando eu e você fizer a diferença. Ó, o cara tem uma empresa, olha, ó, essa picape aqui. É uma Dodge Chrysler, eu acho, não sei. Provavelmente ele tá levando uma carrocinha aqui atrás, tá vendo? Aqui tem as ferramentas, ele tem uma empresa, ele abre a empresa em 5 minutos. Ele no mini faz plumbing, que é encanação, e ganha grana, gente. Não adianta copiar daqui e levar pro Brasil. A nossa revolução tem que ser com a nossa cara. Para que a gente possa fazer as coisas realmente acontecer, gente. Senão, a gente vai viver o resto da vida contando moeda e passando sufoco. O Natal tá chegando, galera. E aí? A gente tem que mudar. Nenhum país se levantou através do voto, falo literalmente. Termino como comecei. Muito tempo esse vídeo. Eu fico indignado, gente. Estamos todos os dias aqui falando a mesma coisa. Monte um comitê. Participe do nosso partido daqui para frente. Ajude. Galera, ajude. Espalhe. Nós estamos trazendo informações na íntegra. A gente vai falar mais sobre economia, sobre a autonomia do Banco Central, superávit primário. A gente vai começar a falar sobre déficit, como trabalham os bancos. A nossa função é ajudar, gente. A gente não pode ficar reclamando e criticando. Participe, monta um comitê, não tenha medo. A gente não pode ficar esperando os outros fazer aquilo que eu e você tem que fazer. Não funciona, gente. Não funciona. Vocês estão esperando o Lula fazer alguma coisa? O Lula já está se pronunciando aí que provavelmente não vai ser candidato.
Galera, preste atenção. Presta atenção. Termino como comecei. De que lado que você tá? O telefone vai ficar aí embaixo. Quem quiser montar um comitê, a gente manda essa informação. É simples, no seu celular, de graça. Você não quer participar? O povo tá lutando na Bolívia. Você viu, morreu mais de 35 pessoas. Eu vi uma cena que cortou o coração, bicho. Uma senhora velhinha com a bandeira, falando com um militar do exército. Se una nos outros, venha com nós outros, venha com a gente. O cara tava lá cumprindo a missão, cumprindo entre aspas, né? É isso que tá acontecendo. Tudo vai ser tirado deles. Todas as terras, os direitos adquiridos, tudo! Tudo. Vão drenar o gás, o lítio, todos os minerais. O Brasil é o que está acontecendo. Tudo que foi feito pelo Bolsonaro, me explica, do Temer até agora. Temer até o Bolsonaro. Tudo que foi feito, fala para mim. Foi feito alguma coisa para melhorar a vida do pobre? Fala e prova para mim, escreve aí embaixo. Nada. Nada foi feito para melhorar. Tudo foi tirado. Estão querendo criar empregos com salário lá embaixo. Metade do salário, sem benefício, sem nada, com baixa concentração de salário, com menor rendimento, sem baixa produtividade. Para quê? Para fazer você escravo, para eles drenar para a renda, para o rentismo, para o capital global. Termino como comecei. Tá longo esse vídeo. Pense durante a semana. De que lado que você tá? Robert for International Pulso Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.